A chuva caía forte naquela noite de sexta-feira quando Marina decidiu pegar o atalho pela Rua dos Armazéns Abandonados. Eram quase 11 da noite e seu plantão no hospital tinha se estendido por mais 3 horas devido a uma emergência. Seus pés doíam dentro dos tênis brancos e tudo que ela queria era chegar em casa, tomar um banho quente e dormir até o meio-dia do sábado. O bairro industrial tinha sido próspero nos anos 80, mas agora era apenas uma coleção de esqueletos de concreto e metal enferrujado. A maioria das pessoas evitava aquela área após o anoitecer, mas Marina tinha passado por ali centenas de vezes. Era o caminho mais rápido entre o hospital e seu apartamento, economizando 20 minutos de caminhada. 20 minutos preciosos quando se trabalha 12 horas seguidas. Foi então que ela ouviu o gemido. A princípio, pensou que fosse o vento assobiando entre as estruturas metálicas dos velhos galpões. Mas então ouviu novamente, mais claro desta vez. Um som humano, carregado de dor. Marina parou, seu coração acelerando. A parte racional de seu cérebro gritava para ela continuar andando, ligar para a polícia, não se envolver. Mas 5 anos trabalhando em emergências tinham criado nela um reflexo mais forte que o instinto de autopreservação. Ela se aproximou do som, seus olhos se ajustando à escuridão mal iluminada pelos postes espaçados. Entre 2 contêineres enferrujados, havia uma figura caída no chão. Um homem, percebia agora, vestindo um terno escuro que brilhava com a chuva. Ou talvez não fosse apenas chuva. Mesmo na penumbra, Marina reconheceu a mancha escura se espalhando sob o corpo dele. Sangue. Muito sangue. Todos os seus anos de treinamento assumiram o controle. Marina correu até o homem, ajoelhando-se na poça d'água suja sem se importar com seu uniforme. Ela tocou o pescoço dele, procurando por pulso. Estava lá, fraco e irregular, mas presente. O homem estava inconsciente, seu rosto pálido contrastando com o cabelo negro molhado. Tinha traços marcantes, uma cicatriz fina na sobrancelha esquerda, e aparentava ter cerca de 30 e poucos anos. Marina examinou rapidamente o corpo dele. Ferimento de bala no abdômen, lado esquerdo. Possivelmente outro no ombro. Ela precisava estancar o sangramento imediatamente. Sem pensar 2 vezes, rasgou a própria blusa, usando o tecido para fazer pressão sobre os ferimentos. Com a mão livre, pegou o celular e discou para a emergência. A ligação caiu. Sem sinal. Marina praguejou baixinho. Aquela área era notória pelos pontos mortos de sinal. Ela olhou ao redor, procurando por ajuda, mas as ruas estavam completamente desertas. O homem gemeu novamente, seus olhos se abrindo por uma fração de segundo. Eram escuros, quase negros, e por um momento fitaram Marina com uma intensidade que a fez estremecer. Ele tentou falar, mas apenas sangue escorreu de seus lábios. Marina pressionou mais forte os ferimentos. Ela precisava levá-lo ao hospital, mas ele era grande demais para ela carregar sozinha, e movê-lo poderia piorar os ferimentos internos. Estava presa entre 2 opções igualmente ruins. Foi quando ouviu as vozes. Inicialmente eram apenas murmúrios distantes, mas rapidamente se aproximavam. Homens, pelo menos 3 ou 4, falando em tons baixos e urgentes. Marina sentiu o pânico subir por sua garganta. Quem quer que tivesse atirado naquele homem poderia estar voltando para terminar o serviço. E ela seria uma testemunha. Sem pensar, Marina pegou o braço do homem ferido e o puxou com toda a força que tinha, arrastando-o para trás do container mais próximo. Ele era pesado, mas a adrenalina deu a ela uma força que não sabia possuir. Eles mal tinham se escondido quando 3 vultos apareceram na rua, sua silhueta se movendo com propósito letal. Os homens pararam exatamente onde o ferido tinha estado caído momentos antes. Marina conteve a respiração, pressionando-se contra o metal frio do container, mantendo a mão firme sobre os ferimentos do homem para impedi-lo de fazer qualquer som. Seu coração batia tão forte que ela tinha certeza de que eles conseguiriam ouvi-lo. Um dos homens falou, sua voz raspada e impaciente. Ele estava aqui. Tem sangue por toda parte. Deve ter arrastado para algum lugar. Ferido daquele jeito, não pode ter ido longe, respondeu outro, este com um sotaque estrangeiro que Marina não conseguiu identificar. O chefe vai nos matar se não encontrarmos o corpo. Espalhem-se. Ele tem que estar em algum desses contêineres. Marina fechou os olhos, rezando silenciosamente. O homem em seus braços estava ficando cada vez mais pálido, seu pulso mais fraco. Se ela não conseguisse ajuda médica logo, ele morreria. Mas se esses homens os encontrassem, ambos morreriam. As lanternas começaram a varrer a área, seus feixes de luz cortando a escuridão.
Marina podia ouvir as botas pesadas se aproximando, o ranger do metal enquanto os homens checavam cada esconderijo possível. Estava ficando cada vez mais próximo. Ela olhou ao redor desesperadamente, procurando por uma saída, uma arma, qualquer coisa. Foi quando seus olhos caíram sobre uma abertura no container atrás deles. A porta estava entreaberta, apenas o suficiente para uma pessoa passar. Era uma chance mínima, mas era a única que tinham. Marina começou a arrastar o homem novamente, cada centímetro parecendo uma eternidade. Seus músculos gritavam de esforço, mas ela não parou. Eles mal tinham passado pela abertura quando uma lanterna iluminou o local onde estavam segundos antes. Marina puxou a porta do container, fechando-a quase completamente, deixando apenas uma fresta minúscula para poder ver o que acontecia lá fora. Um dos homens parou bem em frente ao container deles. Ele era enorme, com ombros largos que bloqueavam a luz da rua. Carregava algo na mão que brilhava com um reflexo metálico. Uma arma. Marina mordeu o lábio com força suficiente para sentir o gosto de sangue. O homem grande alcançou a porta do container. Naquele momento, o som de uma sirene cortou a noite. Distante, mas se aproximando. Os três homens trocaram olhares rápidos. Merda! Alguém deve ter chamado a polícia, disse o que parecia ser o líder. Vamos! Não podemos ser pegos aqui. Mas e quanto a? Ele está morto ou vai estar em breve? Vamos embora. Agora! As vozes se afastaram, acompanhadas pelo som de passos apressados. Marina esperou, contando mentalmente até 100 antes de se atrever a se mover. Quando finalmente saiu do container, a rua estava vazia novamente. Mas as sirenes ainda se aproximavam, cada vez mais altas. Ela olhou para o homem em seus braços. Ele estava inconsciente novamente, sua respiração superficial e irregular. Marina não tinha certeza se a polícia era uma boa ideia considerando as circunstâncias, mas ele precisava de ajuda médica urgente. Ela tomou sua decisão. Saindo para a rua, Marina começou a acenar freneticamente quando as luzes azuis e vermelhas apareceram na esquina. A viatura da polícia freou bruscamente ao vê-la, dois policiais saltando rapidamente do veículo. Socorro! Ele está ferido, preciso de uma ambulância imediatamente, Marina gritou, sua voz embargada pela tensão. Os policiais correram até ela, mas quando viram o homem, suas expressões mudaram drasticamente. O policial mais velho, com cabelos grisalhos e um bigode espesso, ficou visivelmente pálido. Meu Deus, ele murmurou. É Dante Caruso. Marina piscou, confusa. O quê? Quem? O policial mais jovem já estava falando urgentemente no rádio, pedindo reforços e uma ambulância. O mais velho se ajoelhou ao lado de Marina, examinando os ferimentos. Senhora, a senhorita sabe quem é este homem? Não, eu apenas o encontrei assim. Ele estava sangrando, eu sou enfermeira, não podia simplesmente deixá-lo. Este é Dante Caruso. O Dante Caruso. Chefe de uma das maiores famílias do crime organizado da costa leste. Marina sentiu o mundo girar. Um mafioso. Ela tinha salvado a vida de um mafioso. Ou estava tentando. Sua mente correu, processando as implicações. Os homens que estavam procurando por ele, a execução calculada, tudo fazia sentido agora de uma forma terrível. A ambulância chegou em questão de minutos, e Marina automaticamente começou a passar informações para os paramédicos sobre o estado do paciente, os ferimentos, quanto tempo ele estava assim. Foi apenas quando eles o levantaram na maca que ela percebeu que suas mãos estavam cobertas de sangue. Sangue de um chefe da máfia. Senhora, vou precisar que venha conosco para a delegacia para prestar depoimento, disse o policial mais velho, sua voz firme mas não hostil. Marina assentiu, atordoada. Ela subiu na parte de trás da viatura policial, observando a ambulância acelerar com suas luzes piscando. As próximas 3 horas foram um borrão de perguntas, formulários e café ruim da delegacia. Marina contou sua história repetidas vezes para diferentes detetives, cada um parecendo mais preocupado que o anterior. Foi o detetive Ramos, um homem na casa dos 50 com olhos cansados e uma expressão grave, que finalmente explicou a situação completa a ela. Senhorita Costa, a senhorita se meteu em algo muito maior do que imagina. Dante Caruso não é apenas qualquer criminoso. Ele controla operações que movimentam milhões de dólares. Drogas, armas, extorsão, você nomeia. Mas ele é inteligente, muito inteligente. Em 10 anos, nunca conseguimos fazer nenhuma acusação que prestasse contra ele. Eu não sabia, Marina insistiu pela 10ª vez.
Eu só vi um homem ferido e quis ajudar. É o meu trabalho. Eu acredito na senhorita, Ramos disse, e parecia sincero. Mas isso não muda o fato de que a senhorita está agora no meio de uma guerra. Alguém tentou matar Caruso esta noite. E quando ele acordar, ele vai querer saber quem. Isso significa que haverá retaliação. E a senhorita, querendo ou não, é agora uma testemunha. Mas eu não vi quem atirou nele. Não importa. A senhorita o viu sendo procurado. A senhorita pode ter visto rostos, ouvido vozes. Para as pessoas envolvidas nisso, a senhorita é um problema que precisa ser eliminado. O peso daquelas palavras assentou sobre Marina como uma lápide. Ela tinha saído para trabalhar aquela manhã pensando que seu maior problema seria lidar com pacientes difíceis. Agora estava potencialmente marcada para morrer por ter feito a coisa certa. O que eu faço? Ela perguntou, sua voz mal passando de um sussurro. Por enquanto, vamos mantê-la sob proteção policial. Vou designar oficiais para vigiarem sua casa. Mas preciso ser honesto com a senhorita, nossos recursos são limitados. Não podemos manter proteção indefinidamente. Marina passou aquela noite em um hotel barato pago pelo departamento de polícia, com 2 oficiais montando guarda do lado de fora. Ela mal dormiu, cada som no corredor a fazendo pular. Quando finalmente adormeceu perto do amanhecer, seus sonhos foram cheios de sangue, armas e olhos escuros que a fitavam com uma intensidade impossível. Ela acordou com seu celular tocando. Era o hospital. Dante Caruso tinha sobrevivido à cirurgia e estava em coma induzido na UTI. E, por alguma razão que ninguém conseguia explicar, ele tinha dado ordens específicas antes de perder a consciência. Marina Costa deveria ser protegida a todo custo. Marina ficou olhando para o telefone muito tempo depois de desligar, tentando processar essa informação. Por que um chefe da máfia se importaria com a enfermeira que o tinha encontrado? Não fazia sentido. Os dias seguintes foram surreais. Marina não podia voltar para seu apartamento, não podia ir trabalhar, mal podia sair do hotel. Os policiais que a vigiavam mudavam a cada turno, mas todos tinham a mesma expressão tensa, os mesmos olhos que nunca paravam de verificar as janelas e portas. Ela estava vivendo em uma prisão, mesmo não tendo cometido nenhum crime. No 4º dia, as coisas mudaram. Marina estava tomando café da manhã no quarto quando ouviu vozes altas no corredor. Gritos, depois um estrondo surdo. Silêncio. Seu coração disparou. Ela correu para a porta, mas antes que pudesse trancá-la, ela se abriu violentamente. Mas não eram os assassinos que ela esperava. Era um homem de terno preto impecável, com cabelos grisalhos penteados para trás e olhos que pareciam capazes de ler almas. Atrás dele, 2 guarda-costas enormes que fizeram os policiais de proteção parecerem crianças. Senhorita Costa, o homem disse com uma voz suave que de alguma forma era mais ameaçadora que qualquer grito. Meu nome é Vittorio Benedetti. Trabalho para o Sr. Caruso. Ele pediu que a trouxéssemos para vê-lo. Os policiais. Estão descansando. Eles ficarão bem, apenas dormiram um pouco. Agora, por favor, venha conosco. Não queremos criar uma cena. Marina olhou para os guarda-costas e percebeu que não tinha escolha. Ela pegou sua bolsa com mãos trêmulas e seguiu Vittorio. Eles a levaram por uma saída de serviço até uma limusine preta que parecia ter saído direto de um filme. O interior era luxuoso demais, cheirava a couro caro e perigo. A viagem foi silenciosa. Marina tentou memorizar o caminho, mas depois de tantas voltas, perdeu completamente a noção de direção. Quando finalmente pararam, estavam em frente a um hospital particular, o tipo de lugar onde quartos custavam mais por dia do que o aluguel mensal de Marina. Vittorio a guiou pelos corredores com a confiança de alguém que tinha feito aquele caminho muitas vezes. Os seguranças do hospital não os pararam, alguns até acenaram respeitosamente. Eles claramente sabiam quem estava hospedado ali. O quarto de Dante Caruso era mais uma suíte de hotel de luxo do que um quarto de hospital. Tinha vista para a cidade, móveis elegantes e até uma pequena sala de estar. Mas no centro de tudo estava a cama de hospital, e nela, o homem que Marina tinha arrastado entre os contêineres. Ele estava acordado. Dante Caruso a observou quando ela entrou, aqueles olhos escuros penetrantes que ela lembrava de seu breve momento de consciência naquela noite. Ele estava pálido e obviamente fraco, mas ainda havia uma presença nele, uma autoridade que fazia o ar na sala parecer mais denso. Deixe-nos, ele disse a Vittorio e aos guarda-costas. Sua voz estava rouca, mas firme. Quando a porta se fechou, Marina e Dante ficaram se encarando. Foi ela quem quebrou o silêncio primeiro.
Por que me trouxe aqui? Para agradecer, Dante respondeu simplesmente. Você salvou minha vida. Eu sou enfermeira. É o que eu faço. Um pequeno sorriso tocou os lábios dele. Você poderia ter me deixado morrer. Deveria ter, considerando quem eu sou. A polícia certamente teria preferido assim. Eu não deixo ninguém morrer se passo a evitar. Nem mesmo criminosos, ele completou. Pode dizer a palavra. Não vou me ofender com a verdade. Marina se aproximou da cama, seus instintos médicos assumindo o controle apesar da situação bizarra. Ela verificou automaticamente os monitores, notando que seus sinais vitais estavam estáveis. Você deveria estar descansando, não recebendo visitas, ela disse. Tinha que vê-la. Tinha que ter certeza de que estava segura. Por quê? Dante ficou quieto por um momento, seus olhos estudando o rosto dela com uma intensidade que fez Marina desviar o olhar. Por que você me mostrou bondade quando não tinha razão para fazer isso? Por que você arriscou sua vida para salvar a minha? E por que, no meu mundo, dívidas sempre são pagas? Eu não quero nada de você, Marina disse rapidamente. Só quero voltar para minha vida normal. Sua vida normal acabou no momento em que você me encontrou naquela rua, Dante disse, e havia tristeza genuína em sua voz. Os homens que tentaram me matar agora sabem sobre você. Eles vão tentar usá-la para me atingir, ou vão querer eliminá-la como testemunha. De qualquer forma, você está em perigo. Então o que eu devo fazer? Me esconder para sempre? Deixe-me protegê-la. Minha proteção é muito mais eficaz que a da polícia, garanto isso. Marina riu, mas foi um som sem humor. Então eu deveria confiar minha segurança a um chefe da máfia? Isso é loucura. Mas também é sua melhor chance de sobrevivência. Ela queria discutir, queria gritar que havia outras opções, mas uma parte dela sabia que ele estava certo. Os policiais tinham sido facilmente neutralizados. Quanto tempo até que os inimigos de Dante fizessem o mesmo, só que permanentemente? Eu preciso pensar, ela finalmente disse. Claro. Mas enquanto pensa, ficará sob minha proteção de qualquer forma. Considere uma forma de pagamento pela dívida que tenho com você. Vitório a levou de volta para um apartamento que fez seu lugar parecer uma caixa de sapatos. Era espaçoso, moderno e tinha segurança que rivalizava com instalações militares. Marina tinha sua própria suíte, acesso a uma cozinha gourmet totalmente equipada e até uma vista deslumbrante da cidade. Era uma gaiola dourada, mas ainda assim uma gaiola. Os dias se transformaram em semanas. Marina ficou sabendo através de noticiários que ela tinha desaparecido misteriosamente após dar seu depoimento à polícia. Sua mãe estava desesperada, dando entrevistas na televisão implorando por informações. Marina quis ligar, tranquilizá-la, mas Vitório foi firme. Qualquer contato poderia revelar sua localização. Dante se recuperou rapidamente, seu corpo jovem e forte reagindo bem ao tratamento. Ele começou a fazer visitas ao apartamento, inicialmente breves, depois ficando cada vez mais tempo. Eles conversavam sobre tudo exceto o óbvio, sua situação, o perigo, o futuro incerto. Marina descobriu, para sua surpresa e desgosto, que gostava da companhia dele. Dante era inteligente, tinha um senso de humor seco, ocasionalmente, deixava escapar vislumbres de algo mais profundo, algo quase humano sob a fachada do criminoso impiedoso. Uma noite, ele a encontrou na varanda, observando as luzes da cidade. Sente falta da sua vida? Ele perguntou. Todos os dias, Marina respondeu honestamente. Meu trabalho, meus amigos, minha mãe. Sinto falta de ser uma pessoa normal. Eu também, Dante disse baixinho. Marina se virou para olhá-lo, surpresa. Como assim? Ele se apoiou no parapeito ao lado dela, seu perfil iluminado pela luz suave da cidade. Você acha que eu escolhi esta vida? Nasci nela. Meu pai era o chefe antes de mim. Meu avô antes dele. Quando você cresce neste mundo, não há saída. Você aceita seu papel ou acaba em uma vala em algum lugar. Você sempre pode sair. Não, não posso. Muitas pessoas dependem de mim. Muitas famílias comem porque eu mantenho as operações funcionando. E muitos inimigos só esperam o momento em que eu mostrar fraqueza para atacar. Sair significaria morte, não apenas para mim, mas para todos sob minha proteção. Marina não disse nada. Ela não podia absolver seus crimes, mas pela primeira vez, entendeu que as pessoas raramente eram tão simples quanto boas ou más. Todos estavam presos em suas próprias circunstâncias,
fazendo o melhor que podiam com as cartas que receberam. Posso te perguntar uma coisa? Ela disse depois de um longo silêncio. Qualquer coisa. Quem tentou matá-lo? O rosto de Dante se fechou, aquela máscara de chefe da máfia voltando ao lugar. Marcelo Salazar. Ele controla as operações no sul da cidade. Temos tido desacordos sobre territórios. E agora? Agora é guerra. Ele tentou me matar e falhou. Não posso deixar isso passar sem resposta, ou parecerei fraco. E neste negócio, fraqueza é sentença de morte. Marina sentiu um arrepio. Mais pessoas vão morrer por causa disso? Sim, Dante disse sem rodeios. Vão. É o preço da vida que levo. Ela deveria ter se afastado dele naquele momento. Deveria ter exigido que a levassem embora, para qualquer lugar longe daquele homem e seu mundo de violência. Mas não fez. Talvez porque visse a tristeza em seus olhos, ou talvez porque, em algum lugar profundo e assustador de sua alma, entendia que todos eram produtos de seus ambientes. Na semana seguinte, a guerra começou de verdade. Marina acordou com o som de tiros. Por um momento terrível, pensou que o apartamento estava sendo invadido, mas então Vitório entrou rapidamente em seu quarto. Fique longe das janelas. É um ataque ao armazém no cais. O Sr. Caruso já está lidando com isso. Marina ficou em seu quarto, ouvindo os sons distantes da violência. Quando Dante voltou horas depois, havia sangue em sua camisa e uma expressão dura em seu rosto que ela nunca tinha visto antes. Este era o chefe da máfia, não o homem que conversava com ela na varanda. Quantos? Ela se ouviu perguntar. 8 deles. 3 nassos. Sua voz era neutra, como se estivesse relatando o clima. Marina sentiu náusea. 11 homens mortos. 11 famílias destruídas. Por território, por poder, por orgulho. Eu não posso ficar aqui, ela disse. Não posso ser parte disso. Dante a olhou por um longo momento, então assentiu lentamente. Entendo. Mas você sabe que não é seguro você voltar à sua vida ainda. Então o que eu faço? Fico aqui para sempre assistindo você matar pessoas. Eu protejo minha família, Dante disse, sua voz ficando dura. Eu não comecei esta guerra. Mas vou terminá-la. Eles não conversaram pelo resto daquela semana. Marina ficava em seu quarto, Dante estava sempre fora lidando com negócios. A tensão no apartamento era palpável, com o segurança sempre de prontidão, armas visíveis em seus coldres. Foi Vitório quem finalmente veio falar com ela. O Sr. Caruso me pediu para lhe dar uma opção, o homem mais velho disse, sua expressão cuidadosamente neutra. Podemos providenciar documentos falsos para você. Uma nova identidade, uma nova vida em outro estado. Você nunca mais precisará se preocupar com Marcelo Salazar ou qualquer um deste mundo. E Dante? O que ele tem a ver com isso? Marina percebeu que não sabia como responder a essa pergunta. O que Dante Caruso tinha a ver com sua decisão? Ele era um criminoso, um assassino, tudo que ela deveria desprezar. Mas ele também era o homem que tinha mostrado vulnerabilidade a ela, que tinha a protegido quando poderia simplesmente tê-la deixado à própria sorte. Eu preciso falar com ele antes de decidir qualquer coisa, ela finalmente disse. Vitório assentiu e saiu. Marina ficou esperando, mas Dante não veio naquela noite. Nem na seguinte. Foi apenas na terceira noite que ele apareceu, e quando o fez, trazia notícias. Acabou, ele disse sem preâmbulo. Salazar está morto. Seus tenentes juraram lealdade ou fugiram da cidade. A guerra terminou. Marina deveria ter sentido alívio, mas tudo que sentiu foi um vazio estranho. E agora? Agora você é livre. Vitório já preparou tudo. Amanhã, você terá uma nova identidade e um carro esperando para levá-la para onde quiser ir. É isso que você quer. Dante deu um passo mais perto, seus olhos procurando os dela. O que eu quero não importa. Você merece uma vida longe deste mundo. Merece ser feliz, ser normal, ser segura. Você não respondeu minha pergunta. Ele ficou quieto por tanto tempo que Marina pensou que não fosse responder. Então, tão baixo que ela quase não ouviu, ele disse, eu quero que você fique. Mas sei que não posso pedir isso. Marina sentiu algo se movimentar em seu peito, algo perigoso e assustador. Ela tinha passado semanas dizendo a si mesma que estava ali apenas porque não tinha escolha, que estava tolerando Dante apenas porque precisava de sua proteção. Mas isso era mentira, percebia agora. Em algum momento, sem perceber quando ou como, ela tinha começado a se importar com ele. E se eu não quiser ir?
ela sussurrou. Os olhos de Dante se arregalaram ligeiramente, surpresa genuína cruzando seu rosto. Marina. Eu sei o que você é. Eu sei que seu mundo é violento e perigoso. Mas eu também vi quem você é quando as máscaras caem. E eu? Ela não terminou a frase porque Dante a puxou para seus braços, seus lábios encontrando os dela em um beijo que era ao mesmo tempo desesperado e gentil. Marina derreteu contra ele, todas as suas defesas cuidadosamente construídas desmoronando em um momento. Quando finalmente se separaram, ambos estavam sem fôlego. Você não sabe no que está se metendo, Dante disse, sua testa descansando contra a dela. Então me mostre. Me deixe decidir por mim mesma. E ela ficou. Os meses que seguiram foram os mais estranhos da vida de Marina. De dia, ela voltou a trabalhar como enfermeira, mas agora em uma clínica particular que atendia principalmente a família de Dante. À noite, ela voltava para o apartamento e para os braços de um homem que era tanto seu pesadelo quanto seu sonho. Ela aprendeu as regras daquele mundo. Nunca fazer perguntas sobre negócios. Nunca deixar que ninguém soubesse o quanto significava para Dante. Sempre ter um plano de fuga. Dormir leve. Mas também descobriu as recompensas. Dante era surpreendentemente atencioso quando permitia que sua guarda caísse. Ele lembrava de pequenas coisas que ela mencionava de passagem. Ele a protegia não apenas com seus homens, mas com sua presença, uma mão sempre nas costas dela quando entravam em qualquer lugar, seus olhos sempre verificando ameaças. E ele era honesto com ela de uma forma que claramente não era com mais ninguém. Ele contava sobre as pressões de liderar, os sacrifícios necessários, as linhas morais que tinha que cruzar. Nunca pedia absolvição, apenas compreensão. Marina se viu mudando também. A enfermeira idealista que tinha encontrado um homem ferido estava se transformando em algo mais complicado. Ela ainda se apegava aos seus princípios, mas agora entendia que o mundo raramente oferecia escolhas fáceis. Foi 6 meses depois daquela noite na rua abandonada que tudo chegou ao auge. Marina estava voltando da clínica quando notou o carro a seguindo. Ela tinha aprendido a reconhecer os sinais, os veículos que mudavam de faixa quando ela mudava, que mantinham sempre a mesma distância. Seu coração acelerou, mas ela forçou-se a permanecer calma. Ela ligou para Dante, sua voz controlada. Tem alguém me seguindo. Sedã preto, 2 pessoas dentro. Onde você está? A voz dele estava instantaneamente tensa. 3 quadras da clínica, indo em direção à Avenida Central. Não vá para casa. Vá para o restaurante Luigi, o que fica perto da praça. Estarei lá em 5 minutos. E Marina? Fique em lugares públicos até eu chegar. Marina mudou de direção, indo para a área mais movimentada da cidade. O sedã continuou atrás dela. Seu coração batia forte, mas ela manteve o passo firme, entrando no Luigi e sendo imediatamente recebida pelo dono, um italiano gordinho que claramente conhecia sua conexão com Dante. Signorina Costa. Que prazer. Uma mesa para você? Sim, por favor. E pode ser perto da janela? Ela se sentou onde podia ver a rua. O sedã tinha parado do outro lado, seus ocupantes ainda dentro. Marina pediu um café que não tinha intenção de beber, seus olhos fixos na janela. 4 minutos depois, 3 SUVs pretos chegaram em formação militar. Dante saiu do veículo do meio antes mesmo dele parar completamente, Vittorio e outros 6 homens com ele. Eles se moveram com propósito letal em direção ao sedã. Marina viu tudo através da janela. Os ocupantes do sedã tentaram sair, mas foram cercados rapidamente. Houve uma breve conversa tensa, então Dante fez um gesto e os homens foram colocados em um dos SUVs. Tudo aconteceu tão rapidamente e eficientemente que os poucos pedestres na rua mal pareceram notar. Dante entrou no restaurante, seus olhos imediatamente encontrando os dela. Ele se sentou em frente a Marina, sua expressão uma máscara de controle frio, mas ela podia ver a tempestade por trás de seus olhos. Você está bem? Estou. Quem eram eles? Restos da organização de Salazar. Aparentemente, nem todos aceitaram a nova ordem das coisas. Sua mandíbula se apertou. Isso foi minha culpa. Eu deveria ter sido mais minucioso. O que vai acontecer com eles? Dante ficou quieto, e Marina entendeu. Ela não queria saber os detalhes, de qualquer forma. 6 meses atrás, essa realização a teria feito fugir correndo. Agora, ela apenas aceitava como parte do mundo em que tinha escolhido viver. Preciso aumentar sua segurança, Dante disse. A partir de agora, você terá um motorista e pelo menos um guarda-costas sempre.
Dante, eu não posso viver assim. Já é difícil o suficiente. Você quase foi sequestrada hoje. Sua voz subiu, fazendo algumas cabeças virarem no restaurante. Ele respirou fundo, forçando-se a se acalmar. Marina, eu não posso, se algo acontecesse com você. Ele não terminou a frase, mas não precisava. Marina alcançou a mão dele sobre a mesa, seus dedos entrelaçando-se. Era um gesto público de afeto, algo que ele raramente permitia. O fato de que ele não a afastou dizia tudo sobre o quanto estava abalado. Ok, ela disse suavemente. Mais segurança. Mas ainda preciso poder trabalhar, viver minha vida. Eu sei. Vamos encontrar um equilíbrio. Mas o equilíbrio era difícil de alcançar. A tentativa de sequestro tinha abalado algo em Dante. Ele se tornou mais protetor, mais possessivo. Marina acordava à noite e o encontrava sentado na poltrona ao lado da cama, simplesmente observando-a dormir, incapaz de descansar enquanto ela estava vulnerável. Foi durante uma dessas noites que ela finalmente o confrontou. Você não pode me proteger de tudo, Marina disse, sentando-se na cama. Viver com você sempre vai vir com riscos. Eu aceitei isso. Mas deveria ter? Eu deveria ter deixado você ir quando teve a chance. Fui egoísta em deixá-la ficar. Não foi egoísmo se foi o que eu quis. Dante, olha para mim. Ela esperou até que seus olhos encontrassem os dela. Eu escolhi isso. Escolhi você. Não foi coerção, não foi falta de opção. Foi uma escolha consciente. Uma escolha que pode te matar. Viver sempre carrega o risco de morrer. Pelo menos agora estou vivendo de verdade, não apenas existindo. Dante se moveu para a cama, puxando-a para seus braços. Eles ficaram assim por um longo tempo, o silêncio dizendo mais do que palavras poderiam. Nas semanas seguintes, Marina percebeu mudanças sutis. Dante estava tomando medidas para consolidar seu poder, eliminando ameaças potenciais antes que pudessem se manifestar. Ela não perguntava sobre detalhes, mas via as consequências. Homens que apareciam nas notícias como desaparecidos ou encontrados mortos em circunstâncias misteriosas. Todos tinham conexões com o submundo criminal. Uma noite, Dante chegou em casa mais tarde que o normal. Marina estava esperando por ele na sala de estar, um copo de uísque já servido na mesa. Ele se sentou pesadamente ao lado dela, aceitando a bebida com gratidão. Quantos hoje? Ela perguntou suavemente. Você realmente quer saber? Não. Mas acho que devo. 3. Eram planejando outro ataque, desta vez ao armazém da família Benedetti. Vitório tem sobrinhos que trabalham lá. Crianças, praticamente. Ele tomou um longo gole do uísque. Não podia deixar isso acontecer. Marina colocou a mão sobre a dele. Ela não ofereceu absolvição ou condenação. Apenas presença. Às vezes eu me pergunto, Dante disse depois de um longo silêncio, se meu pai sentiu o mesmo. Se ele também perdeu noites de sono por causa das coisas que tinha que fazer. Se ele também quis apenas largar tudo e ser normal. Você nunca falou muito sobre ele. Porque não há muito a dizer. Ele foi um bom chefe, manteve a família segura e próspera. Mas não foi um bom pai. Estava sempre ausente, sempre lidando com negócios. Quando estava presente, estava me treinando para assumir seu lugar. Nunca me perguntou se era isso que eu queria. E era. Dante riu amargamente. Aos 15 anos, eu queria ser arquiteto. Ficava desenhando prédios em meus cadernos durante as aulas. Tinha toda uma pasta cheia de projetos. Ele fez uma pausa. Meu pai encontrou e queimou tudo. Disse que eu precisava parar de sonhar e começar a aceitar meu destino. Marina sentiu seu coração apertar. Era fácil esquecer que o homem poderoso e às vezes assustador ao seu lado tinha sido uma vez um menino com sonhos simples. Você ainda se lembra deles? Os projetos? Alguns. Por quê? Só curiosidade. Talvez um dia você possa desenhá-los novamente. Talvez, Dante disse, mas ambos sabiam que era apenas uma fantasia agradável. Homens como ele não saíam daquela vida. Eles morriam nela. Foi 2 meses depois que tudo mudou novamente. Marina estava na clínica quando Dante ligou, sua voz tensa de uma forma que ela nunca tinha ouvido antes. Preciso que você venha para casa. Agora. Vitório está indo te buscar. O que aconteceu? Apenas venha. Por favor. Vitório chegou em tempo recorde, dirigindo com uma urgência que fez o estômago de Marina se apertar. Quando chegaram ao apartamento, encontraram Dante andando de um lado para o outro na sala,
um copo de uísque esquecido na mesa. O FBI veio me ver hoje, ele disse sem preâmbulo. Eles têm um informante. Alguém próximo à família está passando informações. E eles têm evidências suficientes para me indiciar. Marina sentiu o chão se mover sob seus pés. Quão ruim é? Ruim o suficiente para eu passar o resto da minha vida na prisão. Oh! Ele não terminou, mas não precisava. A pena de morte ainda era uma opção para certos crimes federais. Então o que fazemos? Eu tenho que encontrar o informante. Rápido. E você? Ele parou, parecendo ter dificuldade para formar as palavras. Você precisa ir embora. Sair do país. Eu já providenciei tudo. Passaporte, dinheiro, uma casa na Itália. Você estará segura lá. Não. Marina. Eu disse não. Não vou te abandonar agora. Você não entende. Se eles me pegarem, vão investigar todos ao meu redor. Você pode ser acusada como cúmplice. Sua vida será destruída. Então vamos embora juntos. Você disse que tem uma casa na Itália. Vamos para lá, os dois. Dante balançou a cabeça. Não posso deixar a família. Há centenas de pessoas que dependem de mim para sustento. Se eu fugir, eles ficarão vulneráveis. Rivais vão atacar, o FBI vai pressionar para conseguir informações. Famílias serão destruídas. E você? Sua vida não importa. Não tanto quanto as deles. Marina sentiu lágrimas queimar em seus olhos. Ela tinha sabido desde o começo que este mundo não tinha finais felizes, mas de alguma forma tinha se convencido de que eles seriam a exceção. Que o amor seria suficiente. Quanto tempo temos? Ela perguntou, sua voz embargada. O FBI disse que tenho uma semana para colocar meus assuntos em ordem antes da acusação formal. Eles estão sendo incomumente generosos. Uma semana, Marina repetiu. 7 dias para uma vida inteira de despedidas. Aquela semana foi ao mesmo tempo a mais longa e a mais curta da vida de Marina. Durante o dia, Dante trabalhava freneticamente para identificar o informante e proteger sua família. À noite, eles se agarravam um ao outro, memorizando cada toque, cada olhar, como se pudessem de alguma forma guardar o suficiente um do outro para durar uma vida inteira de separação. Foi na quinta noite que Dante finalmente identificou o traidor. Carlo Messina, um tenente de confiança havia 15 anos. Ele tinha um filho com câncer e o FBI tinha prometido pagar o tratamento em troca de informações. Eu entendo por que ele fez isso, Dante disse, olhando pela janela para as luzes da cidade. Faria qualquer coisa para salvar alguém que amo também. Mas isso não muda o fato de que ele me traiu. Traiu todos nós. O que vai acontecer com ele? Nada. Vou deixá-lo ir. Seu filho precisa dele. Dante se virou para encará-la. Veja, eu posso ser misericordioso. Posso ser bom. Mas o FBI não se importa com isso. Para eles, eu sou apenas mais um criminoso para colocar atrás das grades. Não é tarde demais, Marina insistiu pela milésima vez. Podemos fugir. Começar de novo em outro lugar. E viver o resto de nossas vidas olhando por cima do ombro? Sabendo que famílias inteiras estão sofrendo porque eu fugi? Não. Prefiro enfrentar isso de frente. No 6º dia, Marina percebeu que estava atrasada. Seu período deveria ter chegado há uma semana. Inicialmente, ela atribuiu ao estresse, mas algo a fez comprar um teste de gravidez no caminho de volta da clínica. 2 linhas rosa brilhante. Ela ficou olhando para o teste por tanto tempo que seus olhos começaram a arder. Grávida. Ela estava grávida do filho de Dante Caruso. Uma criança que cresceria conhecendo o pai apenas através de histórias, visitando-o atrás de vidro blindado em uma prisão federal. Marina não contou a ele naquela noite. Ou na seguinte. Como ela poderia? Como ela poderia dar a ele mais uma razão para querer fugir quando ele já estava lutando tanto com sua decisão de ficar? No 7º dia, a manhã da acusação formal, Marina acordou com Dante já vestido, usando um de seus ternos mais formais. Ele parecia ter envelhecido 10 anos naquela semana, novas linhas ao redor de seus olhos e boca. É hoje, ele disse desnecessariamente. Marina se levantou, envolvendo seus braços ao redor dele. Eles ficaram assim por um longo tempo, memorizando a sensação um do outro. Eu te amo, Marina disse. Eram palavras que eles raramente diziam em voz alta, como se pronunciá-las as tornasse de alguma forma mais dolorosas. Eu também te amo. Mais do que pensei ser possível. Ele se afastou apenas o suficiente para olhar em seus olhos. Obrigado.
Por quê? Por aquela noite na rua. Por não me deixar morrer. Por me dar 6 meses de felicidade real. Por me mostrar que eu podia ser mais do que apenas o que meu pai me fez ser. Marina sentiu lágrimas escorrerem por seu rosto. Dante. Não chore. Quero me lembrar de você sorrindo. Ela forçou um sorriso através das lágrimas. Assim? Perfeito. Eles se beijaram uma última vez, longo e desesperado e cheio de todas as coisas que nunca teriam a chance de dizer. Quando finalmente se separaram, Marina pôde sentir seu coração se partindo em seu peito. Dante foi até a porta, então parou. Marina? O apartamento é seu. E há uma conta bancária em seu nome com o suficiente para você viver confortavelmente pelo resto da vida. Documentos estão no cofre, código é a data que nos conhecemos. Eu não quero seu dinheiro. Eu sei. Mas pegue mesmo assim. Por favor. E então ele se foi, seguido por Vitório e os guarda-costas que tinham se tornado tão familiares nas últimas semanas. Marina ficou na janela, observando os SUVs desaparecerem no trânsito matinal. Ela colocou a mão sobre sua barriga, onde uma nova vida crescia. Uma parte de Dante que ele nunca saberia que existia. Seu pai é um bom homem, ela sussurrou. Não importa o que o mundo diga, ele é bom. E vou ter certeza de que você saiba disso. Os dias seguintes foram um borrão. A acusação formal foi em todos os noticiários. Dante Caruso, chefe de família do crime organizado, indiciado por uma longa lista de crimes federais. A fiança foi negada devido ao risco de fuga. Ele esperaria o julgamento na prisão. Marina quis visitá-lo, mas Vitório a dissuadiu. Eles estarão vigiando todos que o visitam. Você não quer estar na lista deles. Então ela esperou. Trabalhou na clínica, voltou para o apartamento vazio, colocou a mão sobre a barriga que crescia lentamente. Ela ainda não tinha decidido se contaria a Dante sobre o bebê. Parte dela queria que ele soubesse, mas outra parte temia que a notícia o destruísse ainda mais. Foram 3 meses antes que ela finalmente tomasse uma decisão. Seu julgamento estava marcado para começar em uma semana, e Marina sabia que podia ser sua última chance de falar com ele antes que fosse enviado para uma prisão federal permanente. Ela ligou para Vitório. Preciso vê-lo. Não me importo com os riscos. Vitório hesitou, então suspirou. Vou providenciar. Mas Marina? Seja cuidadosa. O FBI ainda está investigando todos conectados a ele. A visita foi agendada para 2 dias depois. Marina passou aquele tempo praticando o que diria, como contaria a ele sobre o bebê. Mas quando finalmente se sentou do outro lado do vidro blindado, todas as palavras que tinha preparado desapareceram. Dante parecia diferente. Mais magro, mais pálido, com sombras escuras sob os olhos. Mas quando a viu, seu rosto se iluminou de uma forma que fez o coração dela se apertar. Marina. Sua voz através do telefone era rouca. Você não deveria estar aqui. Eu tinha que te ver. Tem algo que preciso te contar. O que é? Marina respirou fundo, sua mão inconscientemente indo para a barriga que agora mostrava uma pequena saliência sob a blusa solta. Eu estou grávida. De 3 meses. É seu. Dante ficou completamente imóvel, seu rosto passando por uma série de emoções tão rápido que Marina mal conseguiu acompanhar. Choque, alegria, medo, desespero. Um bebê, ele finalmente disse, sua voz mal mais que um sussurro. Nós vamos ter um bebê. Eu vou ter um bebê, Marina corrigiu suavemente. Você não vai estar lá. A dor que cruzou o rosto dele foi quase insuportável de testemunhar. Meu filho vai crescer sem pai. Assim como eu cresci, praticamente. Mesmo quando meu pai estava fisicamente presente, ele estava ausente de todas as formas que importavam. Não será assim. Vou contar a ele sobre você todos os dias. Sobre o homem que você realmente é, não o que os jornais dizem. Ele vai te odiar por isso. Por amar um criminoso. Então que odeie. Mas vai conhecer a verdade. Dante colocou a mão contra o vidro, e Marina espelhou o gesto do outro lado. Era a coisa mais próxima de um toque que podiam compartilhar. É menino ou menina? Ele perguntou. Ainda não sei. Quero esperar para ser surpresa. Se for menino, não coloque meu nome nele. Não quero que carregue esse fardo. E se for menina? Um pequeno sorriso tocou os lábios dele. Se for menina, chame-a de Sofia. Era o nome da minha avó. A única pessoa na família que era realmente boa. Sofia, Marina repetiu, testando o nome. É lindo.
Eles conversaram até que o tempo acabou, falando sobre tudo e nada. Dante quis saber sobre seus sintomas de gravidez, se ela estava comendo bem, se estava cuidando de si mesma. Marina quis saber como ele estava sendo tratado na prisão, se estava seguro, se precisava de alguma coisa. Quando o guarda anunciou que o tempo tinha acabado, nenhum deles queria desligar o telefone. Eu te amo, Dante disse. Você e nosso bebê. Sempre amarei vocês. Nós também te amamos. Marina saiu da prisão com lágrimas streaming descendo seu rosto, mas pela primeira vez em meses, não se sentiu completamente desesperada. Havia uma vida crescendo dentro dela, um pedaço de Dante que o mundo não poderia tirar. O julgamento começou uma semana depois e durou quase 2 meses. Marina não assistiu, não conseguia suportar ver Dante enjaulado, sendo julgado e condenado aos olhos do público. Mas ela acompanhou através de notícias, cada nova revelação como uma faca em seu coração. O veredicto foi anunciado em uma terça-feira fria de outono. Culpado de todas as acusações. A sentença seria determinada em 2 semanas. Marina estava em seu 5º mês agora, sua barriga redonda e impossível de esconder. Ela tinha parado de trabalhar na clínica, não querendo expor o bebê ao estresse. Em vez disso, passava seus dias lendo, preparando o quarto do bebê, tentando não pensar no futuro sombrio que se estendia à frente. Foi Vittorio quem trouxe a notícia da sentença. 50 anos sem possibilidade de liberdade condicional pelos primeiros 30. Dante teria quase 80 anos quando pudesse sequer pleitear liberdade condicional. É uma sentença de morte, Marina disse, sua voz vazia. Eu sei. Mas ele está tentando apelar. Há falhas no processo, evidências que foram admitidas que não deveriam ter sido. Os advogados acham que há uma chance. Mas ambos sabiam que era uma chance muito pequena. Marina deu à luz em uma noite de janeiro, 7 meses depois daquela primeira noite na rua abandonada. Foi uma menina, pequena e perfeita, com os olhos escuros do pai e um choro forte que encheu a sala. Sofia Maria Caruso Costa. O nome dela.